Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 9, versículo 21. Final do culto, Deus me deu uma visão, eu estava em casa, eu vou chamar aqui no altar, até deixa avisado o infantil para mim, por gentileza, os diáconos avisem para mim, que eu vou orar pelas crianças, eu quero ungir todas as crianças que estão na igreja, e jovens e adolescentes da igreja, aqui em cima do altar. Vocês vão entender o porquê que o Espírito Santo me deu essa direção, tá? Marcos 9, 21. Está escrito assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Agora veja o que o pai responde: desde volta lá no 21, isso pode deixar aí. Desde a infância. Fala comigo, desde a infância. Deixa um pouquinho aí, Jéssica. Você veja só, nós vamos falar aqui sobre libertação na família. E uma das coisas que o diabo tem muito atacado dentro de uma família é principalmente filhos, crianças, começando pelas crianças. E muitos pais não estão observando isto. Era para ter mais pessoas aqui por um tema tão específico como esse, tão sério. E você veja que as crianças, elas podem ser atacadas sim. Porque Jesus pergunta para o pai deste menino. Porque aí, quando Jesus desceu do monte, ele desce do monte com Pedro, Tiago e João, que eram os três que sempre andavam com ele, e os outros estavam lá embaixo esperando. E o questionamento do pai até Jesus é porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele jovem, porque agora ele já era um jovem. Então, os discípulos lá não conseguiram expulsar o demônio que estava nele. Ele tinha ataque epilético, ele espumava, relhava os dentes. Eu aprendi uma coisa, que este espumar aqui na Bíblia, quando Satanás faz questão, o que tem de pior que está acontecendo na tua vida seja externado, para que todo mundo veja. Isso é espumar. Isso aqui que quer dizer esse espumar? É colocar para fora. Ele quer que coloque para fora para que todo mundo saiba o que você está vivendo. Então você pode ver que este menino, na sua infância, ele já foi escolhido por um espírito para ser atacado. Muitos pais não percebem de algumas coisas que está acontecendo com o seu filho, com a criança, e acha que é normal, que é manha, e muitas vezes não é. Muitas vezes é influência maligna no ambiente que está causando isso nele. Eu já vi pais aqui dentro da igreja, a criança tendo aquele momento, porque criança é criança, ela começou do nada, começou a chorar, e eu já vi pai beliscando o filho, e achar que isso é certo. Não estou falando aqui sobre educação positiva, estou falando que não se educa um filho dessa forma. E muitas vezes o pai, por não ter discernimento, não percebe que o filho dele está sendo atacado por um mal. Porque este menino, toda vez, desde a sua infância, então escute, existem espíritos malignos, eu estou num culto de libertação, existem espíritos malignos que fazem a sua escolha já na infância daquela nova geração, para que ele venha a ser a continuação da família. Por isso que eu entendo quando Deus disse para Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da casa do teu pai e da parentela. Deus fala 3 coisas:
terra, casa do pai e parentela. A terra que ele estava não era bom para ele mais, ia atrapalhar a vida dele. A casa do pai dele havia crenças diferentes daquilo que Deus ia fazer com ele. E parentela ia atrapalhar o avanço de Abraão. Então Deus falou assim: sai daí, porque enquanto você estiver aí, nada vai acontecer. Se desliga de parente, se desliga disso. Tem gente que morre por causa de parente, porque o parente não convida para o aniversário, porque o parente não sei o quê. Para com isto. Eu tenho uma família, eu tenho uma mãe, minha mãe é viva, a mãe da bispa é viva, mas a minha família é minha esposa, meus filhos e netos, e eu tenho que dar cobertura espiritual para eles. Como diz Jeremias, os pais comiam uva verde e os filhos que apodreciam o dente. Olha que interessante. Os pais comiam uva verde e os dentes dos filhos que apodreciam. O que quer dizer isso? O pecado do pai trazia consequência na vida do filho. O erro de um pai dentro de casa pode trazer problemas sérios para o filho. E aqui nós estamos vendo que este menino, ele está sendo literalmente atacado desde a sua infância. Por isso que é importante o pai sempre orar pelo seu filho e ungir o seu filho toda noite, antes de dormir. Agora veja em Mateus capítulo 15, abra comigo, Mateus capítulo 15, volta um pouquinho, Mateus 15, versículo 22, olha o que está escrito aí: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada. Endemoniada. E aonde estava a filha dela? Na cama. Veja aí, Marcos capítulo 7, versículo 30, coloca lá, Marcos 7, 30. Ela vai colocar aqui na tela para a gente. Show aí? Marcos capítulo 7, versículo 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, pois o demônio a deixara. Aonde ela estava? Na cama. E quem deixou ela na cama? O demônio. Tem pré-adolescentes que vivem dentro do quarto, trancado, e os pais não estão vendo. Tira a tela para você ver de uma criança, para ver o que acontece. Tem gente que vai ter até, tem uns que vão ter até crises. E a babá de muitas crianças passou a ser a tela. Assim ele fica quieto, dá a tela dentro da igreja para a criança ficar quieta, traz iPad, traz celular e se acha certo. Se acha certo, no culto, você pegar, dar um celular para o seu filho só para você poder assistir culto. Você está educando no teu filho o caminho que ele deve andar. Não, você não está. Me desculpe. Você está indo pelo caminho errado, porque ele está crescendo e entendendo que ele vai ficar dependente disto. Então você está vendo que esta mulher, esta mãe, ela chega e fala assim: primeira coisa, tem compaixão de mim. Então quer dizer, a crise que a filha dela tinha, que já não era naquele momento, mas já era da sua infância, a mãe estava sofrendo pela filha, porque a primeira coisa que ela pede não é para a filha, ela pede para ela: tem compaixão de mim.
Ela não chega assim: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela fala assim: Senhor, tem compaixão de mim. O que está acontecendo em casa agora, eu estou sofrendo junto. E ela fala assim: minha filha. Ela não tira da filha, ela não deixa de olhar para a filha o que ela é dela, mãe. Ela fala: minha filha, minha herança. Por mais que ela está desse jeito, mas ela não deixou de ser minha filha. Então aquela menina estava na cama porque ela estava possuída, literalmente possessa. Demônios podem entrar em criança? Pode. Eu já expulsei demônio de uma criança de 5 anos de idade com a bispa, que se tornou com uma voz de adulto. E detalhe, hein? Não era um crente, não. Foram pedir oração para nós na igreja, não estavam tendo nem culto. Detalhe, não era coisa de criança, fazer brincadeirinha, que estava endemoniado, que não sei o quê. Não. Literalmente aquela criança ficou. No entanto, que naquela outra lugar, tem um Exu que chama Mirim, que é o que atua nas crianças. E tem investido contra pesado. Por quê? Já vou te mostrar o porquê que estão pegando um pesado na vida das crianças, dos pré-adolescentes e dos jovens. Está pegando um pesado. Preste bem atenção no que está acontecendo. Tem muita coisa aqui para te falar. Essa mãe queria a libertação da sua filha. Ela pediu socorro por ela primeiro, porque ela não estava aguentando mais. Então o negócio era feio. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Fala assim: o meu filho é herança do Senhor. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Você sabia? Quando a mulher está grávida, a mulher colocar a mão sobre o ventre e começar a ministrar, a criança sente? Quando a mãe rejeita a criança no filho, aquele espírito de rejeição começa a agir. Eu não queria esta criança. E aquele espírito de rejeição, ele começa a agir. Então você veja que estas questões espirituais são coisas muito sérias. E muitas pessoas não levam a sério isso. Muitas vezes acham besteira. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você ora pelo teu filho, para a tua filha toda noite? Você coloca ele para orar com você? Porque mais que os meus são grandes hoje, mas eles estão do meu lado ali. Não vou para a cama antes de orar e antes de ungir todos eles. Isso desde quando eram crianças. Mas muitos não fazem isso. O seu filho, sua filha, é a geração, é a próxima. E olha o que está acontecendo com a geração atual. Presta atenção no que está acontecendo nos dias de hoje. Dá uma olhada para você ver, em alguns canais, até mesmo quando se trata de faculdade. Olha para você ver como que está dentro das faculdades. Será que isso começou agora? Ou já veio antes? Por um descuido do pai e da mãe. Por exemplo, de 4 irmãos, eu fui escolhido daquilo que os meus avós serviam para eu dar continuidade. E principalmente o que o meu pai fazia, porque meu pai ele era um tipo de um cavalo. Então, desde a infância, meu pai me levava junto com ele.
E era interessante. Pensa num camarada que quase a cada 2 meses, 3 meses sofria acidente. Sou eu. O diabo me tentou matar várias vezes. Até mesmo quase que eu perdi minha perna direita. Quase teve que amputá-la. Do acidente ter sido tão feio que foi, tanta fratura exposta, mas só que Deus não deixou, mesmo não conhecendo ele ainda. Então preste atenção que nós estamos tratando de um assunto aqui muito sério, começando sobre família. De assuntos que poucas vezes você ouve falar. Veja em Atos capítulo 2 comigo. Olha que interessante. Atos 2, 17, versículo 17. Eu vou ler o 17 e o 18. Olha que está escrito ali. Por que o inimigo está atacando hoje as crianças, os adolescentes e os jovens? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre a toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Versículo 18. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Volta um pouquinho, 18. Olha o que está acontecendo ali, o que Pedro está dizendo, que ele está falando de uma profecia do livro de Joel. Ele está dizendo assim: antes da vinda do Senhor, vai vir uma unção sobre os jovens, sobre as crianças, que primeiros vão ser eles, os jovens vão ter visão aberta, eles vão enxergar, ter visões, nunca alguém viu o mundo espiritual como eles vão ver. Isso quando estiver perto de acontecer o quê? O arrebatamento da igreja. Você está entendendo por que o inimigo está querendo mexer em tudo na vida de jovens e adolescentes e das crianças? As escolas ensinando errado, mexendo em coisas que não é para mexer, tentando confundir a cabeça da criança. É que tem coisas que eu não posso falar abertamente, pois o YouTube não dá um strike aqui. Mas vocês estão percebendo o que está acontecendo com nossos jovens adolescentes dia após dia, e muitos pais não estão prestando atenção. Por quê? Porque perto do arrebatamento, quem vai começar a ser usado de uma maneira poderosa sobre o mundo vai ser os jovens, vai ser as crianças, vai ser os adolescentes. Por isso que o inimigo está investindo pesado, para paralisar e trazer confusão aonde? Na família. Porque você veja aquela mãe desesperada: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou aguentando o que está acontecendo na minha casa. Porque quando ele mexe com alguém lá dentro de casa, principalmente criança, um filho teu, mexe com toda a família. Se um filho nosso fica com febre, já ficamos de uma maneira. Agora imagine só o que está acontecendo. Então o mundo espiritual, o que eu vejo hoje, que ficou fora de moda falar sobre isto, sobre libertação, depois da Covid, ficou fora de moda. Não se pode mais falar sobre libertação, que isso é besteira. É como se o mundo espiritual se converteu. É como se os demônios não atacam mais, eles estão atacando com mais força ainda. Muito mais força. Só que quem é de Cristo, quem é de Jesus, está com a vida no altar,
Ô irmão, a sua casa está guardada pelo Senhor, irmão. Mas quando nós não prestamos atenção que esse derramar desse Espírito Santo, fala assim, o derramar do Espírito Santo, vai começar, não pelos pais, fala comigo, não pelos pais, mas pelos filhos e filhas. Quem tem filho e filha, levanta a sua mão aí. Fala assim, o derramar do Espírito Santo vai vir sobre os nossos filhos. E qual que é a estratégia do diabo? É parar. Por quê? Porque eles, os filhos e filhas, jovens, vão desmascarar os planos do diabo. Que eles vão sair profetizando e tendo o quê? Visões. Então vamos fazer uma coisa? Vamos tirar esses jovens da igreja. Não vamos fazer com que esses pais levem esses jovens no encontro dos teens. Não vamos fazer com que esses pais tragam seus filhos, ou os jovens venham para o culto de jovens. Não, porque eles ficam em casa, vão para outro lugar, mas não veio para a igreja. Então você veja que a estratégia do diabo é o quê? Tirar da igreja. E fazer com que muitos pais façam a mesma coisa. Não se preocupe com o que está acontecendo. E agora o diabo, o que ele está fazendo? Por saber que estes jovens, que estes adolescentes, pode ser até criança, um perigoso adversário no futuro, que vai acontecer o arrebatamento. Mas antes de chegar ao arrebatamento, imagine só, um avivamento na terra, como se fosse 40 dias antes da arca subir, ser levada pela água do dilúvio. Então vamos pensar assim comigo juntos, vamos ter uma linha de pensamento dizendo assim, 40 dias antes do arrebatamento, a arca simboliza a igreja. Então antes da igreja subir, vai vir um avivamento poderoso sobre a terra. O que é avivamento? É gente pulando, gritando. Avivamento é conversão em massa, é pessoas voltando para a presença do Senhor, é pessoas se derramando na presença de Jesus, é jovens adolescentes começando a ter visões. Eu estou tendo visão, vem cá, assim diz o Senhor. Então o que vai acontecer? Os jovens adolescentes, o diabo está fazendo o quê? Vamos calar eles. Porque quando um jovem adolescente ele se posiciona e se levanta, ninguém segura. Mas qual que é a estratégia do diabo? Vamos calá-los. Vamos torná-los religiosos, não muito compromisso. Vamos ter compromisso só na igreja, mas quando chega na sua primeira igreja, que é a sua casa, será que é a mesma coisa? Satanás, ele vem tentando liderar um plano de escravidão com as crianças desde o tempo de Moisés. Ele não quis matar os meninos recém-nascidos no tempo de Jesus. Então, quanto tempo que o diabo já vem trabalhando com esse plano satânico para derrubar as crianças? Muitos de vocês estão vendo o que está acontecendo, que não é uma teoria da conspiração. Essas notícias que estão acontecendo de um certo lugar dos Estados Unidos, uma certa ilha, que é onde sequestram as crianças e levam para lá pré-adolescentes, usam as crianças como prostituição infantil e coisas maiores. Há muito tempo, numa ceia de obreiros, eu falei aqui sobre o adenocrome. Se algum obreiro pode ser que lembre. O adenocrome só é tirado das crianças. Por isso que as pessoas, aqueles que são artistas, muitos desses de fora, também passaram esses anos, mas parece que os anos não se passaram para eles. Porque é injetado este tal de adenocrome no corpo deles, e tirado de uma criança. Porque eles vão, traz adrenalina, a criança, deixa a criança cheia de adrenalina, pá, mata ela e tira o adenocrome. Muitos de vocês não sabem, mas pesquise para você ver.
Qual que é a estratégia? Vamos pará-los, para que não haja descendente. Lembra a proposta de Faraó para Moisés? Vai vocês, mas deixa os filhos. Como é que os pais iam para a terra prometida, deixando os filhos no Egito? É claro que eles iam voltar. Essa é a estratégia do inimigo. Segurar o teu filho, não deixar ele vir para a igreja, fazer com que ele não venha, que ele não sinta vontade, que ele já é um jovem, para que você, pai, desista. Essa é a estratégia do diabo. Só que quando chegar o arrebatamento, oh glória, nós vamos ver jovem, adolescente, sendo usado por Deus. Guarda isso no teu coração. Guarda isso. Eu quero estar na presença de Deus vivo para ver tudo isso acontecer, vendo os jovens tomados pelo Espírito Santo do Senhor. Só que nós não vamos esperar o dia do arrebatamento, nós temos que começar agora, trazer libertação na família. E uma das coisas que eu quero aqui tratar também que está acontecendo, 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, nós já estamos nele, alguns se apostatarão da fé, vão sair fora, por obedecerem, olha isto, espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Deixa aqui, nesse aí que está, enganadores. Essa palavra enganadores, ela tem como significado, olha que forte isso, que profundo, perambular, vaguear como mendigo, enganadores, espírito enganador que conduz ao erro. Esse espírito enganador leva as pessoas a se distanciar da verdade e faz esta pessoa andar em círculos e viver na escravidão. E qual é a escravidão que está acontecendo hoje na vida de muitos? Não é só jovem e adolescente. Pornografia. É uma coisa que eu não tenho sequer receio de falar no púlpito. A pornografia está entrando nos lares. Adulto, jovem, adolescente, fizeram uma pesquisa que mais de 50% que estão dentro de uma igreja estão envolvidos com a pornografia. E tem família. E esse espírito enganador é o que leva muitos à escravidão. Faz ele ser como um mendigo, ele fica sem sentido a vida dele. E quantos estão vendo lares sendo destruídos, famílias sendo destruídas por este espírito enganador, porneia, pornografia. E muitos estão dentro da igreja, estão escravos deste mal. Eu não sei o que passou pela tua cabeça, o que você pensou, por se tratar de libertação na família, o que você pensava que eu ia falar. Mas isso é um assunto muito sério, que pouco se fala, e nos últimos tempos ia aumentar esse espírito maligno agindo nas pessoas, e isso realmente está acontecendo. Está acontecendo de uma forma terrível. Então escute isto. A pornografia dentro de um lar, isso tem pessoas casadas,
Isso tem jovens, adolescentes envolvidos nisso. Quando você acessa isto, você está abrindo um portal para que esse demônio entre dentro de casa e entre em você. E acaba trazendo consequências terríveis. Quer ver uma coisa? Está tudo bem com vocês, gente? Estão olhando esquisito para mim. Pergunta para o teu irmão, está tudo bem aí? Ô irmão, eu estou bem tranquilo aqui, hein? Bem... Vamos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Apocalipse 9, versículo 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Escute uma coisa. Esse momento aqui que está acontecendo é a grande tribulação. Então os homens, eles estão sofrendo flagelos, estão sendo queimados pelo sol, está estourando tumores na pele e no corpo, e a Bíblia vai dizer assim: nem assim eles se arrependeram, nem passando por isso se arrependeram. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre isto. Nós vamos ver aqui duas coisas: feitiçaria e prostituição. Vou falar de novo: feitiçaria e prostituição. Está dizendo assim, ó, nem das suas feitiçarias e nem da sua o quê? Prostituição. Então, se isso, bispo Simão, está acontecendo já na grande tribulação, então perto do arrebatamento isso vai aumentar. O crescimento vai ser muito maior do que vocês estão vendo hoje. Olha aqui para mim. O crescimento da feitiçaria, que eu vou te explicar o que é essa feitiçaria. Porque quando se fala de feitiçaria, muitos já pensam em bruxaria, ocultismo. Não, essa palavra feitiçaria, no grego é farmakeia. Daí que vem o nome farmácia. Farmácia. Então não é literalmente uma bruxaria ou um ocultismo. Então quando você vê essa feitiçaria, é onde surge a palavra farmácia, é onde você vai e compra remédio. Agora você veja, essa farmakeia, o significado dela, feitiçaria, que é farmakeia, são espíritos das drogas ilegais. Drogas. O que está aumentando hoje na vida de jovens e adolescentes e adultos, e em famílias que estão precisando de libertação? Droga, química. Então veja quando que João, com seus 95 anos de idade, ele vai falar algo muito importante, o que ia acontecer nos últimos tempos. Ele vai dizer assim, olha, nações inteiras, é aquilo que quer dizer, nesse capítulo 9, seriam enganadas por esse espírito da farmakeia. Que o bispo Robson sabe muito bem o que é isso, porque ele lida com isso todo dia na casa de recuperação. E ele sabe muito bem o que acontece. Então este aumento que vocês estão vendo hoje, entre os jovens, baladas e tudo mais,
é um espírito da feitiçaria, farmaqueia. E quantas famílias tem alguém dentro de casa que tem vícios? E repare para você ver que tem famílias que tiveram, ou tem parentes, ou tem antepassados que tiveram vícios como bebida, e se repete na família dele. Casamentos destruídos dos antepassados se repete na vida dele. E muitas vezes ele está dentro da igreja. Por quê? Olha que coisa interessante que Deus está nos levando aqui a aprender. Então a primeira coisa que eu quero aqui deixar bem claro, que muitos vão ser enganados por esse espírito enganador que é farmaqueia, levando pessoas a cair nisto. Tem pessoas que desafiam Deus, só que as coisas de Deus ninguém consegue deixar em oculto, porque o que está em oculto será revelado. Quando Jesus ele escreve para 7 igrejas do Apocalipse, ele estava dizendo: eu vou passar pelas igrejas antes de acontecer o arrebatamento, porque o grande dia acontece em Apocalipse capítulo 4, mas antes disso Jesus estava dizendo para cada um da igreja: ó, estou passando aí. Então preste bem atenção. Sabe quem que está passando entre nós agora? Levante a sua mão e fala assim: Jesus. Fale de novo: Jesus. Como que o senhor sabe disso? É só ler Apocalipse capítulo 1. João vai dizer: eu vi alguém que tinha um cabelo mais branco do que a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram reluzentes como ouro. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele estava com uma roupa branca e ele estava andando entre o candeeiro. O candeeiro é a igreja. Jesus está andando no meio de vocês aqui agora. Ele está dizendo assim: eu vim aqui hoje para libertar você, ou libertar alguém da sua casa desse espírito do engano. Eu sinto Deus aqui. Agora veja, existe um outro que chama feitiçaria. Depois ele fala nem da sua prostituição. Prostituição é porneia. Você sabe o que isso significa? Porneia significa prostituição no dicionário de Strong. Relação sexual ilícita, relação com parentes próximos, adultério, sexo entre duas pessoas casadas e não casadas, ou seja, adultério. A pessoa é casada e se relaciona com outro, a pessoa mora com outro, mas não é casada. Isso é pecado. Acerta a tua vida se você não é casado. Para com esse negócio. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi me casar. Porque o bispo a gente morava junto. Esse negócio de morar junto não é de Deus, não. Aí a bispa, eu trabalhava na Coca-Cola e a bispa precisava participar do convênio, né, amor? Do convênio que tinha lá na Coca-Cola. E nós não éramos casados. Aí eu consegui, aí eles colocaram um carimbo lá nas últimas folhas da carteira profissional, Amaziado. Que nome feio. Amaziado. Jesus, por quê? Para ela poder participar do convênio. Só que nós continuávamos como? Morando junto. Só que nós não tínhamos entendimento. Só que quando uma pessoa ela não é casada, mas ela tem relação como não fosse, ela mora junto, isso é porneia. E agora nós temos um outro, que dentro desta porneia chama-se fornicação. Fala assim comigo: fornicação. É sexo entre os solteiros. Quem é solteiro e tem uma vida ativa nessa área. Existe um espírito, naquele momento que vocês estão tendo a intimidade, se aquela pessoa tem 2.000 demônios com ela, os 2.000 demônios passam para dentro de você. Eu estou falando coisa séria.
Ah, mas é que queima. Tem que queimar o teu coração. Aí eu não sei, toque em mim. Mas aqui na igreja está dando glória a Deus e está faltando oração nesse namoro. Então, quando tem esse relacionamento profundo, mais próximo, entre dois solteiros, é fornicação na Bíblia, é pecado. E o que está atuando não é o Espírito Santo, é quem? Esse espírito aqui da prostituição, porneia. Lá fora é normal isso. A gente tem que conhecer a pessoa, né? Sexo é só quando é casamento. Hoje não é culto de casais não, hein? Casais segunda-feira que vem. Mas é algo que está acontecendo, que o diabo está agindo, e ele vai agir com mais ferocidade quando estiver próximos, que ele não sabe o dia do arrebatamento. Então quer dizer, a fornicação, o adultério, essas questões vão aumentar muito entre até pessoas que estão dentro da igreja. Vocês viram aquela notícia lá? Do pastor fazendo campanha? Sangue de Jesus tem poder, irmão? Eu não falo para você, cada uma, né, amor? Eu não acredito que o cara é o marido da benção, não. Não é possível, gente. O cara ser tão esquisito, não pode falar outra coisa. Não é possível um negócio desse. Está no meio do povo de Deus. Jesus amado, Jesus está voltando mesmo. Não pode um negócio desse. Você casou com a pessoa, é ela até Jesus voltar. Não está casado, está morando junto, vai acertar a tua vida amanhã, vai no cartório, vê quanto que é, gasta com tanta coisa, casa com iPhone, gasta com isso, com aquilo, mas não gasta para fazer um casamento, vai lá fazer atestado de pobreza. Para com isso, irmão. Resolve a tua vida. Quando você não casa, é uma trave na tua vida do seu lar, a bênção não entra, ela para, ela não entra, ela não vai entrar. Por quê? Porque está tendo pecado. Você não veio para ouvir hoje libertação na família? Calma, irmão, vai dar glória a Deus ainda. Quem está entendendo aqui? Eu não estou falando coisas do meu pensamento, eu estou trazendo coisas que está na Bíblia. Outra coisa interessante, vamos sair dessa parte agora, porque para vocês que estão aqui, está tudo tranquilo, porque vocês, tudo crente. Agora quem precisava ouvir não veio, né, gente? Depois você fala para eles, você conhece, tá? 1 Coríntios, capítulo 10. Gente, eu vou ler esta passagem, eu vou parar, que eu quero orar, eu não vou continuar, tá bom? Posso parar? Não, só esse pessoa eu vou parar mesmo. Se vocês falassem, aí eu pensava um pouquinho, eu vou parar. Não, mas eu vou sim, eu vou ler essa parte, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que vai faltar, que eu vou terminar, ok? E vou colocar junto com segunda-feira que vem, que vai uma ligar a outra, bem interessante, tá? Olha isso aqui é bem legal, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, eu vou ler o 19 e 20, Jéssica. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Olha aqui para mim. Volta o 20. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto? Ele está dizendo assim, quando vocês estão oferecendo alguma coisa a outro Deus, não é para aquele Deus que vocês pensam, mas é o que está atrás. Por trás de cada imagem, algum objeto, existe um demônio escondido.
Eu estou falando de objetos consagrados dentro de casa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, este ídolo nada pode fazer, mas o que está atrás dele, o que está com ele, é o que aceita. Isso é muito profundo, é muito profundo. Então está dizendo assim, olha, o que está recebendo, o que está sendo oferecido não é o ídolo, mas é o que está escondido no ídolo. Por exemplo, eu recebi um presente. E esse presente, alguém deu, mas é um presente consagrado. E ele entra em casa. Eu não observo, não tenho discernimento na hora, que aquele presente era alguma coisa satânica para entrar dentro de casa para causar problema. Vamos dizer que você ganhou um boneco, uma bonequinha, ou seja o que for. Mas a pessoa, ela consagrou aquilo. A questão não é o objeto. A questão é o que está atrás dele. Então, cada objeto consagrado a Deus, que nós colocamos dentro da nossa casa, nós sabemos que aquilo não é de Deus, mas às vezes você coloca. Existe um demônio ali. Então ele fala assim, eu sou dono desse espaço. Do espaço que ele está, ele é dono. Por exemplo, quando eu me converti, na minha época, era a moda daquelas estantes que tinha aquelas portas de vidro, que era um barzinho, e um lugar para colocar CD. Para quem é jovem não sabe, nem sabe o que é isso. E eu ganhava uísque, mas tudo falsificado. Mas eu fazia questão de colocar naquele barzinho, e quando chegavam os meus amigos, estavam assim, olha o Florival, olha só, cara, olha aí, ó, coisa boa. Era falsificado. Um monte de CD e tal, que era do mundo, que a gente tinha, a bispa tinha um monte, eu também tinha, né? Enfim, eu não vou ficar falando quais são aqui, para depois vocês vão ficar me tirando aqui e fazer figurinha de mim. Porque tem uma turminha que tem figurinha minha rodando para todo lugar aí, gente. Deixa eu pegar vocês que faz. Aí foi um irmão visitar minha casa. E ele viu o barzinho. Ele olhou e falou assim, Florival, aí dentro desse barzinho, está cheio de demônio atrás dessas garrafas. Joga tudo fora. Eu falei assim, rapaz, você é maluco. Ele falou, por quê? Eu falei, rapaz, você não sabe quanto vale isso. Não vou jogar nada. E eu tinha também, que eu ensinei, aprendi com a minha mãe e com a minha avó, na porta assim, a porta era aqui, e na parede que estava de frente para a porta, tinha um espelho oval. Aí, quando alguém entrava cheio de capetada, dava de cara com o espelho oval, não vai fazer sua casa não, hein? E dava de cara com o espelho, aí aquele negócio ruim entrava dentro do espelho. Você dá risada, né? Mas acreditava, irmão. Opa! Aí eu ficava sossegado, porque foi ruim para entrar no espelho. Quando eu me converti, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o espelho. Aí eu falei assim, mas se eu quebrar vai me dar 7 anos de azar. Ai, Jesus! Por quê? Porque eu não tinha entendimento, queridos. O que eu fiz? Eu tirei. E depois as garrafas? Eu tirei. Quebrei o lacre, joguei fora tudo líquido, na descarga, água corrente, joguei todas as garrafas fora. Falei assim, se é para minha casa ter Jesus, então tudo que não presta eu vou jogar fora. Só que nós temos que tomar cuidado de não ser muito radical e sair jogando um monte de coisa fora e não tem nada a ver. Então, o que eu aprendi com Jesus nesse tempo de caminhada com Cristo? Por exemplo, você ganhou um bolo consagrado e você não sabe. Um bolo de laranja, cobertura, calda de laranja. Aí você já pensou naquele cafezinho depois do culto? Uau!
Mas só que aquele bolo está cheio de capetada. Mas você não sabe. O que você vai fazer? Você vai fazer, Senhor, eu abençoo, porque toda vez, tudo que eu vou comer, tudo, seja o que for, seja, eu consagro ao Senhor. Eu abençoo. E vão dizer que eu comi algo que estava consagrado e eu não sabia. Mas Jesus fala assim, olha, se você beber alguma coisa mortífera, não te causará dano nenhum. Quando eu não sei, aquilo que o diabo tentou de plano contrário contra a minha vida dá errado. Por quê? Porque dentro de mim está quem? O Espírito Santo do Senhor. Só que eu estou falando de algo aqui muito interessante, que Paulo está dizendo assim, olha, não tenha comunhão com demônios. Ou seja, cuidado do que você leva para dentro da sua casa, cuidado do que você compra, cuidado do que você assiste, cuidado com as séries que você assiste, os filmes que você assiste, filmes que nós cristãos não é bom assistir. Então por isso nós temos que orar e perguntar para o Senhor, Senhor, eu devo isso. E muitas vezes você pode ter alguma coisa na tua casa que é consagrada e você não sabe. E o que eu vou fazer após? Calma, eu vou te falar. Nós vamos orar por vocês. Os pastores vão ungir a mão de vocês. E vocês vão sair daqui, vão embora para a sua casa. E vão abençoar todas as portas que estão lá e falar assim, Senhor, se tem alguma coisa aqui dentro, que tem alguma coisa escondida atrás de algum objeto, que o Senhor me mostre que eu jogo fora agora. É libertação na família. Você veja que uma coisa só pode trazer uma consequência grande dentro do lar. Antes da bispa antes de eu a bispa se converter, nós tínhamos muitos objetos de ocultismo. A bispa tinha também. A bispa tinha até bruxa, bonequinho. Não olha para ela não, gente. Já foram olhar para ela. Quem diria? Tinha, eu não sabia. Tinha uma bruxinha lá. Eu não sei para que ela tinha, mas ela tinha. Cristais, então, era um monte. Mas quando nós começamos a ter discernimento o que era certo, o que era de Deus, nós fomos eliminando, jogando fora. Porque a casa é do Senhor. Apóstolo, eu não bebo, mas eu bebo cerveja sem álcool. É objeto consagrado. É coisa do diabo. Você está trazendo para dentro da tua casa o que não é de Deus. Ah, isso é coisa de pastor. Não, não é coisa de pastor não, irmão. Se álcool fosse bom, Noé não amaldiçoaria a vida do seu filho Cã. Porque Noé ficou bêbado, porque fermentou o suco de uva que ele havia feito. Ele bebeu, estava fermentado, teor alcoólico, ficou nu e ficou dançando na tenda, nu. Aí o filho dele, em vez de chegar, preste atenção aos pais, isso é sério, pegar uma capa, vir de costas e cobrir seu pai. Mas ele zombou da nudez do pai. Por isso que o filho e a filha, nem o pai nem a mãe pode ver a nudez dos seus filhos, nem os filhos ver a nudez dos seus pais. Isso é antibíblico. Isso não pode. Se eu estou no quarto me trocando, Mateus ele bate na porta, posso entrar? A Gabi bate na porta, posso entrar? Eu falo não, porque ele sabe que eu estou me trocando. E Noé, por fazer isso, saber que seu filho Cã fez, ele amaldiçoou Cã. A maldição veio sobre ele. Objeto consagrado. E eu paro aqui.